O vídeo da escola Waldorf, ele, assim, pros padrões do quanto eu tava tendo alcance, ele foi bem longe. Eu não sei com quantas visualizações ele tava, mas tava perto de 5.000 a última vez que eu olhei. E meus vídeos estavam pegando, tipo, quando muito 800 visualizações, 1.000 no máximo. Foi um vídeo que se saiu bem. E aí foi muito engraçado porque foi minha primeira experiência tendo. Eu tô rindo do chat. Tendo vídeo que, de certa forma, furou a bolha, que não chegou só nas pessoas que me acompanham. Porque as pessoas, o que, que elas fazem? Elas veem o vídeo e elas se ofendem pessoalmente com aquilo, o que é muito engraçado, porque eles ficam, você não sabe de nada. E eu literalmente peguei as referências do site da maior escola Waldorf e do site do próprio Rudolf Steiner, porque me corrigiram que eu falei Steiner, e sou brasileira, tem eu leio E. Mas foi curioso, eu tava comentando sobre isso com a Duda ontem também. Uma coisa muito comum no Instagram, no TikTok, é as pessoas invalidarem o que eu falo, falando, ai, essa menina, não sei das quantas. Assim, dando a entender que eu sou mais nova e que por ser mais nova eu não teria embasamento pra falar sobre certas coisas no vídeo curto. E no YouTube isso não acontece, mas o que acontece são pessoas me chamando de arrogante. E aí eu comentei com ela, eu falei, ó, é uma coisa nova que eu tô lidando. Não é algo ruim, não é algo necessariamente negativo, mas é muito curioso como isso acontece muito com mulher. A pessoa não me conhece, não buscou me conhecer. Eu tenho quase 40 anos. E aí é do tipo, essa menina falando, não sabe de nada. E aí eu só dou risada porque tô muito tranquila em relação a isso. Mas foi uma nova situação com a qual eu tive que lidar. O Pequi falou porque a Soberana, peraí, odeia ou admira a arte. Vocês devem ter visto a treta pós-moderna, porque, enfim, alguém que eu nem sei quem é, pegou um gás absurdo com uma fala muito curta de uma pessoa muito específica sobre um gênero literário e transformou essa fala muito específica sobre um gênero literário específico em A Soberana Odeia a Arte. E no vídeo da Waldorf eu comentei que eles... E eu deixei isso muito claro. Eu fui até assistir depois o trecho de novo para ver se eu não tinha não me expressado bem, mas eu falei quase ipsis literis. Porque eles ensinam usando arte como única ferramenta de ensino para algumas coisas. E aí eu falei, o problema não é usar a arte, é só usar a arte. E aí comentaram, por que todos da Soberana odeiam arte? E você entra na minha casa, você dá de cara com uma parede de desenho. O camarada Charlize que tá aí no chat já veio aqui, ele sabe do que eu estou falando. Eu desenho e coloco na parede, tal qual os meus alunos. Enfim, não odiamos arte, tá, gente? Inclusive, gostamos de arte. Parem de acreditar no que as pessoas falam na internet com base em algo muito pouco material, por favor. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Brizola e Darcy Ribeiro com os CIEPs? Tá, vamos lá. Deixa eu procurar, porque eu não tenho informação de data, enfim, tá, achei. 2015 fez 30 anos, então a gente tá fazendo 40 anos do projeto de educação que eles compuseram, tá? O que que é esse projeto? A gente teve no Rio de Janeiro um modelo educacional, inclusive quando eu fui pro Rio, eu fiquei procurando muito e eu não achei nenhum, né? Que chamavam os brisolões, enfim. Eu ficava andando na rua do tipo, onde tem, não vi nenhum. E, gente, estejam atentos, eu tô falando isso sem conseguir me preparar para essa fala. Tá? É um assunto que eu queria trazer um conteúdo mais embasado, mas vamos lá. Eles implementaram um modelo de escola pública como se fosse uma escola clube, assim, o que acontecia? Eles tinham educação básica e no contraturno tinham aulas de outras atividades que não eram da grade curricular geral. Então, os alunos, eles passavam muito tempo, eles passavam o dia na escola e para além das aulas, eles tinham projetos extracurriculares. É essa palavra que eu queria. E aí, o que que eu acho disso? Eu acho isso maravilhoso, incrível. É algo que a gente espera que no socialismo aconteça. Eram escolas com os prédios, assim, eu só conheço por foto, infelizmente eu não vi nenhum quando eu estive no Rio. Meu sonho virou voltar pro Rio pra turistar, porque eu fiquei apaixonada pelo Rio, mas enfim. Então, ele construiu esses prédios incríveis, tinham programas pedagógicos incríveis, com atividades extracurriculares no contraturno, para os alunos das escolas públicas periféricas. Qual que é o problema? Tudo na social-democracia, todo ganho que a classe trabalhadora tem na social-democracia, está muito atrelado a quem está no poder naquele momento.
Então, o que acontece? Os brisolões, eles foram uma construção político-pedagógica maravilhosa. Só que o que aconteceu com o brisolão? Foi mudando o governo, governos foram se tornando menos progressistas, e conforme o tempo foi passando, a redução de verba foi acontecendo, os projetos que eles viabilizavam deixaram de ser possíveis. Então, assim, a ideia é maravilhosa, é sensacional. Só que, como toda boa ideia que é voltada para a classe trabalhadora na social-democracia, ela depende de quem está no poder, de quem acha que aquilo é importante para destinar verba para aquilo. E hoje em dia o que acontece é que eles estão precarizados. Eles não têm mais possibilidade de fazer o que eles faziam, de promover esse projeto de atividades extracurriculares, toda a ideia que se tinha naquele momento, como gostariam, porque não tem verba. No capitalismo, a educação ela não é vista como um investimento na população. Ela é vista como um projeto de formação de trabalhadores. A gente pega professores de países socialistas ou até mesmo de países mais progressistas, políticas educacionais, e a gente vê que o projeto pedagógico dos governos desses países, ele é todo voltado para fazer com que os trabalhadores, com que os estudantes, eles estejam num ambiente que vai formar eles enquanto cidadãos. Então, são projetos que têm muito investimento, tá? Educar pessoas para se tornarem sujeitos sociais é caro, é muito caro. E o retorno vai vir daqui 20 anos. Você pensa numa criança que está entrando na escola, ela só vai dar retorno financeiro, na lógica capitalista, lá para o final da segunda década de vida, no mínimo. Às vezes no meio da terceira década de vida. Então você investe tudo isso para que aquela pessoa volte a dar retorno. E de novo, eu estou falando no capitalismo, tá? E aí o que acontece? A gente tem políticos que só querem eles são populistas, eles querem se reeleger. E aí, para se reeleger, eles querem fazer coisa que dá resultado agora. E educação não funciona assim. Educação é um projeto. Então, a gente não tem como, no capitalismo, ter um modelo de educação que é dispendioso, por mais incrível que seja, dando certo a longo prazo, porque as pessoas não estão interessadas em fazer com que a população, especialmente periférica, dê certo. Então, assim, eu quero de verdade, eu vou até anotar, porque eu quero falar disso com mais embasamento. Na semana passada, eu falei sobre as escolas Waldorf, mas eu quero falar sobre outros modelos educacionais. Não só... Eu tô pensando, na verdade, em fazer uma série de vídeos falando sobre modelos educacionais. Então, teve esse da Waldorf, a gente falou da educação na Alemanha socialista, na RDA. Eu falei que se o canal chegar a 10k inscritos, eu chamo a Zoe aqui para contar como foi estudar na União Soviética. Então, divulguem o canal para que mais pessoas se inscrevam e acompanhem os vídeos. Pra gente ter a Zoe aqui contando sobre como foi estudar desde criança na União Soviética. E assim, dando spoiler, já ouvi ela contar isso e foi sensacional. Então, me ajudem a chegarem mais pessoas no YouTube para trazer a Zoe pra cá. O que mais que a gente teve? Literalmente tem uma arte gigante de um punho segurando um lápis no fundo do seu cenário, mas ainda assim somos contra a arte. Gente, inimigos da arte, da beleza e da estética. Ju Tereza falou que aprovaram paralisação dia 29 de abril no Paraná, na rede de ensino. Camarada, me conte mais sobre isso. Tem mais detalhes? Tem notícias pra gente entender o que tá acontecendo? Eu separei uma notícia pra gente falar, mas eu tô gostando dessa coisa de ficar conversando, respondendo o chat. Eu sabia por causa dos vídeos de sátira do André Groppo que esse prefeito era ruim, mas não sabia que era tanto. Enfim, é isso. A gente tenta denunciar, mas a gente depende de um algoritmo que não gosta da gente. No Instagram dá pra ativar aquele sininho lá pra receber notificação de vídeo. Acho que aqui no YouTube também tem alguma coisa nesse sentido. E eu sempre aviso dos vídeos que eu posto no canal. Como chama? Canal de transmissão lá no Instagram. O João perguntou no debate entre Piaget e Vygotsky quem eu torceria. Esse do Vygotsky. Então, assim, a teoria do Piaget ela foi importante, inclusive, para a construção da teoria do Vygotsky, mas o Piaget era doidão, ele achava que todo mundo ia se desenvolver do mesmo jeito, não importava o meio, né? Não importava quais as condições do ambiente no qual a criança se desenvolve.
ela ia se desenvolver daquela forma. Então, a gente tem que entender que pro tempo dele ele foi muito importante, ele foi importante pro desenvolvimento de novas teorias, mas é uma teoria que a gente precisa olhar de forma crítica nesse sentido. Enquanto a teoria do Vygotsky, o que me encanta de Vygotsky é que não tem nada... Vygotsky morreu há quase 100 anos, tá? E não tem nada que a gente olhe até hoje e pense, isso daqui tá ultrapassado. O método é foda. Vygotsky era marxista. E você pega qualquer escrito dele e você percebe que, assim, ele se apropriou muito bem da dialética, tanto que são textos difíceis de ler, os textos dele, porque ele escreve de forma dialética, mas o que me encanta de verdade é que eu pego um texto de 100 anos atrás pra ler, escrito por ele é atual. Charlize avisou que tem um canal da Soberana de transmissão no WhatsApp também, e mandou o link. Então vocês vão ter, melhor ainda, vocês vão ter acesso a todos os vídeos da Soberana, tá? Porque a gente produz conteúdo para um cacete. A gente produz muito conteúdo. E aí, eu vou trazer uma notícia pra vocês. Por quê? Porque o Haddad e o Lula, eles conseguiram algo que nenhum outro político liberal conseguiu antes. Eles conseguiram o que todos tentaram e nenhum conseguiu. Eles conseguiram cortar a verba da educação pro ano que vem. Eu vou abrir uma notícia pra gente ler juntos. E a gente literalmente vai ler junto, tá? Porque eu não tinha tido tempo de ler antes. A notícia é do Globo, tá no caderno de economia, e o título é: Orçamento. Congresso tira dinheiro de ciência e educação e turbina saúde e ministérios do Centrão com emendas. Levantamento foi feito comparando proposta do governo para os gastos de 2025 com mudanças de parlamentares. Aí, eu vou mostrar a tela para vocês. Essa é a foto do Congresso. Vocês percebem a quantidade estonteante de homens, e principalmente de homens brancos, nessa foto? A gente tem uma população que é majoritariamente feminina, e a gente tem uma população que é majoritariamente não branca, de pretos e pardos. E essa é a representatividade que a gente tem na nossa política institucional. Tem como isso dar certo, gente? Ótimo comentário do Charlize, depois a esquerda que é identitária. Mas esse era só uma tangente que eu queria puxar aqui do assunto. O que aconteceu? Os ministérios da Ciência, Assistência Social e Educação foram os mais prejudicados durante a tramitação do orçamento de 2025 no Congresso. A comparação é feita entre os valores apresentados no projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto em agosto do ano passado e a peça que deverá ser votada pelos congressistas. A análise aponta que esses três órgãos perderam juntos 8,6 bilhões em relação ao que o governo previa. Por outro lado, órgãos com alta capacidade de destinação de emendas multiplicaram seus recursos. A saúde sozinha ganhou quase 5 bilhões, enquanto orçamentos da integração, esporte, agricultura e turismo aumentaram 12 bilhões juntos. Na peça orçamentária, o governo já envia um quinhão do orçamento prevendo as mudanças dos parlamentares, sobretudo com o direcionamento das emendas. Essa fatia é chamada de reserva de contingência. Ao todo, os parlamentares retiraram 19,4 bilhões desses recursos para inflar os cofres de ministérios. A legislação exige que metade das emendas individuais e de comissão seja indicada para a saúde. A rubrica que mais cresceu, por exemplo, é a de transferência a estados, distritos federais e municípios, que ganhou 15 bilhões durante a tramitação. É dessa parte do orçamento que saem as chamadas emendas PIX, um dos modelos preferidos pelos deputados e senadores para o envio de recursos aos seus redutos eleitorais. Entre os ministérios que mais cresceram, aqueles comandados pelo Centrão também viram seu orçamento aumentar em relação ao ano passado. O Ministério do Esporte, por exemplo, liderado por André Fufuca, do PP, recebeu um aporte de 2,3 bilhões pelos deputados e senadores durante a tramitação. Com isso, o orçamento do órgão para 2025 será de 1 bilhão maior do que foi no ano passado. A pasta também é um destino preferencial de congressistas na destinação de emendas, já que o Ministério é o responsável pela destinação de recursos para a construção de quadras, campos de futebol e praças. A escola que se foda. E eu não tô falando que isso é ruim, tá? O que me pega mais é o que estava escrito ali em cima, né? De como aumentou em 15 bilhões as verbas de gabinete para que políticos escolham para onde elas vão mandar para os estados deles. Por quê? Porque eles vão escolher. E a gente tem um congresso extremamente centro-direita. Vocês acham que eles vão escolher bem?
Aí ele fala que a mesma lógica se reproduziu com o turismo, com a agricultura e com a integração de desenvolvimento regional. E aí no Ministério da Agricultura, vocês acham que esses dinheiros vão para pequenos agricultores ou para o agro? Não precisamos responder, né? Felipe falou que falta mais representatividade para nossa classe. Não vai ter representatividade para nossa classe enquanto a gente viver num governo que legisla para a elite. A gente não tem representatividade porque pessoas como o Nicolas Ferreira, como o Thiago Pavanato se elegem. O próprio Marçal tentou fazer isso como representantes do povo, como representantes dos interesses do povo. E eles não têm interesse nos interesses do povo. Eles têm interesse em promover os interesses da elite. A gente não tem, nesse modelo político, muita saída. Até porque quando alguém é eleito, acontece o que aconteceu com o Glauber Braga. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Glauber, certo? O Glauber, ele foi eleito e durante uma ação, durante um dia de trabalho, um maluco do MBL foi lá e começou a xingar a mãe dele, que estava fazendo um tratamento médico, e ele se exaltou e empurrou o cara. Empurrou, tá? Ele fez assim, sai pra lá, maluco. O cara tava gritando a plenos pulmões na cara dele, ele empurrou o cara. Ele tá em vias de ser caçado por causa disso. A gente tem relatos, políticos bolsonaristas socaram pessoas dentro do Congresso e nada aconteceu. Não foi instaurada uma ação parlamentar contra ele. Por quê? Porque quem tenta fazer isso à esquerda, a esquerda não tem número. A esquerda institucional. Não só não tem número, como muitas vezes fica tentando negociar com o centro para conseguir migalhas. Então é isso. Como que a gente vai falar de representatividade num sistema que não é feito pra gente ter representatividade? Que quando a gente consegue eleger um governante, ele é privado do direito dele de exercer o mandato porque alguém foi lá, cometeu uma ação... não é um crime, mas... Charlize, me ajuda, você que é jurista. Ofensa, calúnia. Não é crime que chama... mas é ruim, é errado, não pode, a lei não deixa você fazer isso. Aí, Marcos deu um exemplo bom no chat, Zambelli perseguiu um cara negro armado até hoje, nada. E a gente tem vídeo disso. Se fosse hoje em dia, iam falar que era deepfake, e era capaz dela sair ilesa disso. A gente tem, o que não falta é registro de coisa problemática que o Bolsonaro fez também, durante a pandemia, principalmente, e nada, sabe? No documentário teve trecho que a gente olha e a gente fala, caralho, velho, como que a gente viveu isso aconteceu e não... A galera não se revoltou contra isso. E aí, voltando pra notícia, né? Eles falam que a educação, ela perdeu como que fala? Essa verba de emendas, mas que ela vai ter um aumento de 4,7 bilhões de incentivo em relação ao ano passado, tá? Mas... não é o bastante, gente. A gente tá vindo de políticas de corte na verba da educação há quase uma década. E aí isso se reflete na forma como a educação acontece. A gente tem um modelo de escola pública que em todos os estados está sendo precarizado para que possam privatizar. Não é coincidência que os parlamentares de centro se reuniram para tirar a verba da educação, sabe? E aí é isso. A gente fala de um governo que foi eleito graças a um projeto educacional que no passado foi muito bem executado, mas volta no que a gente conversou no começo da live sobre as escolas do Darcy Ribeiro. A gente não tem como garantir a continuidade desses projetos dependendo de quem é eleito. Vou pegar de exemplo, a gente falou recentemente da Universidade Federal de Santa Maria, de como os alunos da moradia estudantil estão sendo violentados pelos aparatos do Estado. Obviamente tem um recorte, foi um aluno negro neurotípico que foi violentado pelo Estado, mas eu tô em contato com camaradas da Federal de Santa Maria e assim, eu não vou falar disso agora porque eu preciso estudar e entender melhor o que tá acontecendo, mas é assustador o que tá acontecendo lá na faculdade deles. Então, a gente vai falar disso em live mais pra frente. Talvez, eu não sei qual é a disponibilidade dos camaradas de lá, mas talvez eu até traga alguém aqui pra falar, porque eles vão falar com muito mais propriedade do que eu. Mas é um projeto não só de desmonte da universidade pública, mas de
transformação daquele espaço num espaço de uma ideologia extremamente problemática. A gente não tem direito nenhum garantido na social-democracia. Por isso que a gente fala que a nossa única saída é a mudança estrutural que a gente vai alcançar através da revolução. E para a gente alcançar isso, a gente precisa de pessoas organizadas. Teve um podcast que o Humberto participou recentemente e ele falou que com 10% a gente faz revolução. O problema é que a gente ainda tá distante desses 10%. A gente tem muita gente consciente, tá? Da nossa situação de oprimidos no Brasil. Mas a gente tem um país com mais de 200 mil habitantes. 200 milhões, desculpa. 10% disso ainda é muita gente. E a gente precisa dessa muita gente organizada. Então, o primeiro passo para todo mundo que tem consciência política é buscar uma organização política para se organizar. É deixar de lado aquela insegurança individual que a gente tem, do tipo, ai, sou tímido, ai, não sei socializar, ai, eu vou ter que fazer isso. E passar a transformar aquilo no o que eu posso fazer, de que forma eu consigo contribuir para essa organização. Porque a gente só vai chegar lá se a gente estiver organizado. Se a gente estiver organizado em organizações que estão interessadas em promover a revolução. Então, se organizem, tá? Eu acho que esse é o recado que eu sempre dou no final das lives. Mas, por favor, levem isso em consideração. Levem isso levem na cabeça de vocês. Eu acho que a minha meta aqui vai ser plantar essa sementinha de que ter consciência é o primeiro passo. Mas o passo mais importante que a gente dá é transformar essa consciência em ação política. E aí, essa ação política, ela vai se dar de diversas formas. Eu vou contar um pouquinho de como foi na União Soviética. A revolução, per si, assim, do tipo, o ato revolucionário ali de pegar os czares e do tipo, sai fora galera, aconteceu com pouquíssimas pessoas. Mas como que eles sabiam que a revolução ia se sustentar? Porque eles sabiam que eles tinham apoio popular. A União Soviética, ela tinha organização de trabalhadores regionais, não era exatamente como sindicatos, tá? Mas eram blocos regionais de trabalhadores, e a partir do momento que os bolcheviques, eles tinham consciência de que eles tinham apoio da maioria dos trabalhadores ao modelo socialista, com pouquíssimas pessoas a revolução aconteceu. O importante é a gente saber que a gente tem apoio e que essas pessoas estão dispostas a sustentar o modelo que quer ser implementado. E para isso a gente precisa de gente organizada. Então, a gente tem o CESPEM para as pessoas se organizarem na Soberana, a gente tem o Júri, tem essa Meca, a gente precisa de vocês com a gente. Tem outros partidos que também têm interesse em construir a revolução, que a gente atua juntos, inclusive. O que não dá é para a gente achar que a nossa dificuldade individual é um empecilho para a gente estar organizado. É óbvio que todo mundo tem dificuldades individuais. Eu tenho as minhas, inclusive. O que a gente precisa fazer é estar ciente delas e comunicar para nossa organização para que a gente possa trabalhar da forma que for possível para fomentar a construção de um cenário no qual a revolução é possível. Então, se organizem. Porque se a gente não se organizar, a gente vai continuar vendo isso. A gente vai continuar vendo corte na educação. Eu não sei como não teve corte na saúde, porque dentro do projeto do Haddad isso constava, tá? Mas a gente precisa de pessoas unidas em prol de uma mudança estrutural. A gente viu o vídeo do documentário lá no começo da live e a gente via as pessoas falando, mas elas sempre falavam não na primeira pessoa, sabe? Do tipo, não era... eu tenho que me organizar. Os jovens precisam se organizar para fazer isso e não sei das quantas. Todos nós precisamos nos organizar. Seja gente jovem, seja gente mais velha, seja gente que tá no meio do caminho. A gente precisa das pessoas organizadas para que a gente consiga caminhar em direção a uma sociedade que vai deixar de precisar pautar discussões como corte de 2 bilhões na verba da educação para o ano seguinte, no qual a educação vai deixar de ser tratada como uma política imediatista e vai passar a ser tratada como um investimento na população. Então, se organizem. Eu acho que esse é o recado final. Eu não sei se ficaram algumas dúvidas, eu não sei se eu deixei claro a importância da organização. É isso, gente. Boa tarde para todo mundo. Se possível, apoiem o canal. A gente...
Temos luzes novas em breve pro canal, mas aí a ideia é melhorar cada vez mais. Então, eu tava falando pra vocês que a meta agora era comprar luz. A gente vai trabalhar agora pra melhorar a qualidade de vídeo, enfim, outras coisas. O som, que eu sei que não é dos melhores. E então a gente precisa do apoio de vocês e também pra viabilizar o trabalho dos camaradas, do Charlize e da Fê, que fazem toda a arte do canal. Boa semana pra todo mundo. Beijos e eu espero que semana que vem a gente tenha um roteiro e que a gente possa falar de algum outro modelo educacional, porque aparentemente vocês gostam disso. E eu quero trazer coisas que vocês gostam também, de forma crítica sempre, mas que seja interessante pra vocês. Tchau, tchau, gente.